Bom dia, queridos irmãos em Cristo Jesus, né? Como dizia o nosso mestre, o Senhor Jesus, graça e paz, né? Paz seja convosco. É em nome de Jesus que eu venho, através deste vídeo, falar um pouco da palavra de Deus para nós, né? Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E o próprio mestre disse: Eu sou a luz do mundo. Irmãos, eu estou aqui na meditação no livro de João e deu bom porque a lição desse trimestre também vem falando sobre o livro do apóstolo João e muitas bênçãos a palavra do Senhor nos traz através deste livro, né? E é interessante nos chama a atenção que João, discípulo de Jesus, o autor deste livro, inspirado por Deus, ele começa narrando sobre Jesus ser Deus, né? No princípio era o verbo. Verbo também pode ser traduzido como palavra, né? A palavra estava com Deus e o verbo, né? A palavra era Deus, ou seja, é Deus. Então, e ele continua contando a história, né, do Senhor Jesus e como João Batista, ele começa ali abrindo, como foi profetizado, o caminho do Senhor, aplanando o caminho, preparando o povo para a vinda do Salvador. Então ali tem uma mistura ali na verdade, três João. Não, dois João. O João, o autor do livro, discípulo amado de Jesus. Todos eram amados, mas João tinha uma ligação diferente com Jesus, porque diz a palavra que como nós temos irmãos mais chegados, amigos que são mais chegados que irmãos, assim baseio eu que era o relacionamento entre Jesus e João. João, esse irmão de Tiago, filhos de Zebedeu. E fala também de João Batista, né? João Batista, é ele que veio aí, como foi profetizado lá no livro de Isaías, né? Ele mesmo se autodeclarou: Eu sou a voz que clama no deserto, né? Então tem dois João aí. E a história segue. Eu estou aqui já na meditação no capítulo 10 de João, e eu até grifei alguns versos aqui para a gente estar falando a respeito. João 10:10, a palavra do Senhor vem dizendo assim: O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Aí Jesus falando, tá bom? Eu vim, Jesus, para que tenham vida e tenham em abundância. Então, Jesus, ele diz claramente que o inimigo das nossas almas, o diabo, a velha raposa, o dragão, ele vem para roubar. Roubar o que, irmãos? Roubar os nossos sonhos, roubar a nossa alegria, roubar a vida eterna que Jesus nos prometeu. Ele vem para matar, nos destruir completamente. Essa é a verdade sobre o que o diabo faz conosco. E a palavra nos diz que nós temos dois caminhos a seguir, um caminho de vida e um caminho de morte. Se eu escolho a obediência à palavra de Deus, eu escolho Jesus. Se eu escolho fazer do meu jeito, eu escolho, infelizmente, um caminho de morte. Mas quando eu escolho Jesus e ouvir a sua voz através da sua palavra, como a palavra menciona, Jesus, o bom pastor,
E o bom pastor, ele entra pela porta, ele chama as ovelhas o conhecem, né? As ovelhas o conhecem, então, ouvem a sua voz e o seguem. Então, Jesus é o bom pastor. E ele disse, eis que estou à porta e bato. Então, quando eu bater na sua porta, não endureçais o vosso coração. Então, entenda, irmãos, Jesus está te chamando. Jesus está falando para você. Vem a mim, vinde a mim. Ele nos diz, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós nos dispomos, irmãos, a fazer a vontade de Deus, ontem eu estava trabalhando e conversando com um trabalhador lá, meu companheiro de trabalho. Ele disse que eu falei para ele sobre a obediência. Aí ele deu lá, segundo o seu entendimento, né? Eu falei, o que é o pecado para você? Ele me disse, o pecado é quando você faz a vontade de Deus ou não faz. Eu falei, mas qual é a vontade de Deus? Aí ele disse, a vontade de Deus é que você não mate, não roube. Eu falei, e da onde veio esses mandamentos? Ele falou, da Bíblia. Eu falei, dos 10 mandamentos, certo? Então, não você falou alguns, mas não falou todos. E a Bíblia tem 10 mandamentos. Mas quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, ali tudo se cumpriu. Falei, se cumpriu o plano da salvação. Mas a lei do Senhor, ela dura para sempre. Você pode pegar a sua Bíblia aí, abrir lá em Isaías 40, verso 8. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus 5, verso 17. E assim por diante. Entende? Onde diz que a palavra de Deus não passará. Jesus, ele vem e diz, eu não vim anular a lei, eu vim a cumprir a lei. Porque Jesus é o autor da lei, foi ele quem escreveu com o seu próprio dedo nas pedras. A palavra de Deus, irmãos, ela diz que ninguém nunca viu a Deus, porque imagine um Deus que criou o céu, a terra, as estrelas, separou águas da terra, da porção seca, formou terra, formou mares, um Deus que criou o sol. Se nós não aguentamos o calor que nós sentimos, a distância que estamos do sol, como nós poderíamos resistir à glória do Senhor que fez o sol? Entendam? É muito interessante a gente analisar o que é Deus, o que Ele quer de nós. Agora imaginem, então se ninguém nunca viu a Deus, como a Bíblia menciona que Deus falava face a face com Moisés, ele visitou, o Senhor visitou a Abraão. É porque Deus ele já vinha em sua forma humana, porque esse foi o meio que ele encontrou para falar com as pessoas, cara a cara. Percebe? Ou ele fala em espírito, em visão, em sonhos. Mas ele nos fala de uma forma que ele não nos mate. Quando Deus veio ali, o pessoal subiu para um monte lá, e que eles queriam ver Deus, eles também queriam ter contato com Deus, né? Ele vem ali, de repente, o povo clama a Deus, Moisés, pelo amor de Deus, intercede por nós, e nós não queremos mais ver a Deus, porque grande foi o estrondo da presença do Senhor passando ali naquele lugar. E diz a palavra do Senhor que Moisés, o servo do Senhor,
Ele vê Deus pela fresta da rocha ali por trás, pelas costas. Então, Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Deus é tudo. Deus é a vida. Amém? Então, aqui dando continuidade, verso 11. Ele diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O seu pastor, que prega as verdades bíblicas, ele dá a vida dele por suas ovelhas? Ele prega verdadeiramente toda a palavra de Deus ou ele escolhe algumas partes dela para ensinar, anulando umas e aceitando outras? Mas a palavra de Deus não muda. E eu provo aqui na palavra para você. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e só um pastor. Veja bem, aqui Jesus está dizendo que Jesus estava pregando o evangelho aonde? Ali na Galileia, na Judeia, né? Ali nos arredores. E ele pregando ali, ensinando, curando e tal. E Jesus era o quê? Ele era judeu, nasceu em Belém, da Judeia. Então ele seguia os costumes judeus. Esses costumes outrora foram dados por Deus, por intermédio de Moisés, quando Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito, certo? Então, Jesus ele foi criado nesse regime. Mas esse regime havia sido deturpado, mudado pelos líderes judeus. Isso vinha acontecendo há muito tempo, antes de Judá ser outra nação separada de Israel, tá? Isso não foi nessa época que começou, não. Aí vem Jesus, tem um encontro com a samaritana ali no poço, né? Lá em Sicar, se eu não estiver enganado. Eu estou estudando na lição essa semana aí. E aí ele pede água para a samaritana, naquele poço que outrora Jacó havia furado. E ele deu essas terras, ele tinha dado para o seu filho José. E Jacó, os seus filhos, os seus rebanhos tinham bebido água daquele poço, diz a palavra do Senhor. E Jesus pede para a samaritana. A samaritana era uma mistura de judaísmo com paganismo. Entende? E os samaritanos não se davam com os judeus, e aquela mulher e os discípulos admiraram quando os discípulos chegaram, porque eles haviam ido à cidade para comprar pão. E eles se admiraram de ver Jesus conversando com uma mulher, que era um costume diferente para aquela época. Um homem conversando com uma mulher. A mulher se admirou porque Jesus pedia água, sendo ele judeu e ela samaritana. Mas Jesus, ele dialoga com ela, ele fala coisas que eram íntimas dela, e essa mulher, ela desempenha um papel fundamental ali, porque ela vai até a cidade e prega a palavra, ela anuncia aquilo que aconteceu, a experiência que ela teve com Deus. E as pessoas vieram, ouviram e entenderam que ali estava o Salvador. Olha que bênção! Como é importante o meu e o seu testemunho. Essas ovelhas de outros apriscos necessitam de alguém que vá buscá-las, de alguém que vai falar do amor de Deus para elas.
Então, a palavra, essa é a nossa missão, irmãos, para nós que aceitamos a palavra de Deus, para nós que guardamos os mandamentos de Deus, porque estamos salvos em Cristo. E se estamos em Cristo, somos nova criatura, então guardamos a lei, porque a lei é boa, é santa e justa, não porque somos salvos por ela, de modo algum, somos salvos exclusivamente pela fé em Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Essa graça que Deus nos concede nessa lei da liberdade, onde nós podemos escolher obedecer a sua lei ou desobedecer. Se eu obedeço à lei, eu estou fazendo a vontade de Deus. E se eu sou uma nova criatura, não tem como eu testemunhar de Deus se não for guardando a sua lei. Porque a lei é de Deus, foi Deus que deu para nós. Então, como o povo judeu havia, israelita judeu, havia distorcido as leis do Senhor, Jesus ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir. E ainda que céus e terra passem, nem um i, nem um tio do que está escrito será mudado. Amém? Então vamos ter cuidado, irmãos, e vamos falar do amor de Deus às pessoas, porque as almas estão sedentas. Verso 27. Então, aquela samaritana, aquele povo que era ali inimigo do povo judeu, eles entenderam que Jesus era o Cristo, de fato, que ele é Deus e por ele vem a salvação. Jesus diz que a salvação vem dos judeus, irmão, porque judeu e israelita é aquele que faz a vontade do Senhor. Amém? Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, se você é cristão, se você confessou a Cristo como seu Salvador, pela palavra de Deus, pelo testemunho, aqui no caso de João, você ouve a voz do seu pastor, você segue e faz a sua vontade. Jesus disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos, senão estes que fazem a vontade do meu Pai? Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Verso 33. Respondeu os judeus: não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, porque tu mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus ele não podia dizer abertamente que ele era Deus encarnado, porque ele tinha que cumprir o plano da salvação. Então ele se autodeclara o Filho de Deus, ele nos chama de irmãos. Amém? Porque ele se coloca no lugar de um de nós e leva toda a nossa culpa com ele. Verso 34 a 38. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, irmãos, como Deus pode se contradizer a si mesmo? Quando você vê uma interpretação bíblica aí, onde uma coisa fala uma e lá na frente ela fala outra, você de fato não está estudando a Bíblia. Porque a Bíblia se responde, a Bíblia se completa. Gênesis está ligado com Apocalipse, o Apocalipse com Gênesis, Daniel com Apocalipse, o Apocalipse com Daniel, Ezequiel com Apocalipse, Jeremias com Apocalipse. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E tudo que está escrito nela é para nossa repreensão, é para nossa salvação. Entendam isso. Então, a palavra de Deus não pode ser anulada. Tá bom? Verso 36. Que dizer daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo?
Então por que me acusais de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Se porém as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu nele. Jesus falta pouco desenhar para esse povo aqui, mas diz a palavra do Senhor que ele mesmo não permitia que eles crescem, porque eles estavam dominados pelo pecado, pela ganância, pela sede de poder. Verso 11 do capítulo 11. Disse isso e continuou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Todos conhecem a história de Lázaro. Lázaro morreu havia 4 dias, quando Jesus chegou lá. Marta sai-lhe ao encontro e disse, mestre, se você estivesse aqui, eu não teria morrido. Jesus fala, Lázaro dorme. Por quê? Lázaro dorme. Jesus chama a morte de um sono profundo. E assim como Lázaro dormiu, Lázaro aqui, ele representa as pessoas que irão ressuscitar no último dia, no grande dia da segunda vinda do Senhor Jesus, tá? Então, Lázaro, Jesus chama Lázaro e Lázaro levanta dos mortos. Aí continua aqui, respondeu, aí a Marta vai e fala para Jesus, mas eu sei que, Jesus disse, Lázaro dorme, aí Marta diz, né, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus falou, não, vou continuar. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensaram, perdão, irmãos, Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos, Senhor, se dorme, melhorará. Aqui ainda não era a ressurreição, não, perdão. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Quando Jesus refere à morte como um sono, irmãos, é porque todo aquele que morreu em Cristo e dorme, ele ressuscitará no dia da vinda do Senhor. A Bíblia fala de 2 ressurreições, a primeira e a segunda. A primeira, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão quando Cristo vier com poder e glória nas nuvens do céu. E aí, quando a terra será toda desolada, destruída, as pessoas que não creram em Jesus irão morrer, e Satanás será preso por 1000 anos sem ninguém neste planeta para ele tentar, ele e os seus anjos tentarem. E após esses 1000 anos, diz a palavra que ele será solto por mais um pouco de tempo. Aí haverá a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. E nesse contexto aí diz que a nova Jerusalém descerá do céu e um fogo purificará a terra. A Bíblia diz que esse fogo é o fogo estranho de Deus. Porque embora Deus não quisesse destruir os ímpios, ele terá, porque ele deu a oportunidade para as pessoas se reconciliarem com ele. Até a sua vida ele deu para esse fim, mas as pessoas não quiseram saber dele, pois eu te digo que a oportunidade de se arrepender é hoje, é agora. Não deixe para amanhã. Amanhã só pertence a Deus. Então Jesus diz claramente, verso 14, capítulo 11 de João, Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos até ele. Aí aqui, verso 21, disse Marta, aonde eu queria falar, disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus disse, teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, agora eu te pergunto, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Como não crer que ele é o próprio Deus
mas crer que ele é o Filho de Deus, um homem que Deus criou, o seu único filho, e mandou a esse planeta. Se Jesus disse que a vontade dele é do Pai, é uma só. O que eu quero dizer é que ele não podia se revelar ainda, antes que tudo se cumprisse. Mas ele dá muitas, muitas e muitas referências de que ele é Deus. Então aqui ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem pode ser a ressurreição e a vida senão o próprio Deus? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entenderam, né? Quem crê nele, mas não é só crer não, irmão. Você crê e continua fazendo mal, continua pecando, adulterando, prostituindo, matando o corpo com cigarro, com bebidas alcoólicas, entre outros, fazendo tudo que não presta, mas dizer que crê está salvo? Você acha que Jesus morreu numa cruz, se deu ali por amor de mim e de você, para que eu e você continuássemos em nossos pecados? Pelo amor de Deus, irmãos. Isso é a graça de Deus? Ele morrer para nós viver fazendo o mal? Claro que não. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Jesus, ele chora vendo o sofrimento daquele povo. Verso 35. Verso 45. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Então, quando Jesus disse que ele não foi a tempo para salvar Lázaro da morte, ele falou que isso tinha acontecido para a glória de Deus. Então, aqui, apesar de os judeus terem condenado Jesus à morte, mas muitos creram nele. Então, esses que creram nele, diz a palavra, esses serão salvos. Mas aquele que não crê já está condenado. E você, crê ou não crê? Se crê, tem que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa para nós. Mas se você não crê, diz a palavra, que já está condenado. Não percebeis que convém que... Aqui, tem uma parte que me chamou a atenção. Onde o sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, ele faz uma profecia sem querer. Diz a palavra do Senhor que se eu e você não pregar, irmãos, até as pedras irão clamar. E aqui esse homem aqui, o sumo sacerdote, o Caifás, ele profetiza. Verso 50. Não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Veja só, tem um ditado aí que diz que quando Deus quer, até o diabo obedece, né? Sabemos o papel que Caifás teve na morte de Cristo, mas querendo Caifás ou não, traindo Judas ou não, o plano da salvação iria se cumprir, porque a palavra de Deus, ela se cumpre todos os dias nas nossas vidas e só não vê quem não quer. Então, digo para você que se você está em Cristo e é uma nova criatura em Cristo Jesus, procure fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é nos dar a vida eterna, é nos salvar das garras do inimigo. Então, hoje é dia de se reconciliar com o nosso Deus. Amém? Aqui nós nesses dois capítulos 10 e 11 do livro de João, nós entendemos que Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida por suas ovelhas. As ovelhas, ao ouvir a sua voz, elas o seguem. Então, se o seu pastor é Jesus, você deve seguir Jesus e a sua palavra. E tudo que alguém te disser, confira se está de acordo com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras. Não se deixe cair
nas tentações. Não faça como Adão e Eva, que deixaram de ouvir a palavra de Deus para ouvir a voz do diabo. Tá bom? Depois nós ouvimos aí que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E nós ouvimos também aí que tem ovelhas em outros apriscos, mas estamos precisando pregar o evangelho. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, e que se nós não falarmos, as pedras irão clamar. E nós vamos dar conta, irmãos, da nossa omissão. Então, que façamos a vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço por esta rica oportunidade, agradeço a Deus pela chuva, pela vida, pela família, pela oportunidade de meditar nas Sagradas Escrituras e pregar o Evangelho do Reino, a salvação que só encontramos em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém.